No período dos reis, em que Israel sofria uma crise tanto na sua política como questões civis começaram a interferir na vida e na saúde espiritual do povo de Israel. Deus, com a sua tamanha sapiência, começou a levantar reis para o governo do seu povo. É bem verdade que muitos dos reis que foram levantados se desviaram e tomaram um caminho de idolatria, abandonaram os preceitos de Deus e sofreram as fortes consequências dos seus atos. Graças à queda, a questão quando Salomão chega a falecer, há uma divisão em Israel e fica marcado como o reino do norte e como o reino do sul. O reino do norte simbolizando Jerusalém e o reino do sul, a bendita Judá, ao qual o salmista Davi era descendente. Mas a história que está aconteceu no reino de Judá. Diz a Bíblia que aconteceu uma certa tragédia, irmão, naqueles dias, porque os reis, como Jorão e Acasias, já estavam mortos. O rei Acasias foi assassinado pelo seu próprio irmão, e em consequência disso, a sua mãe, Atalia, começou a matar os descendentes da casa de Judá, da sua própria casa. Quando ela vê o seu filho morto, logo sobe uma ambição no coração de Atalia. Esta mulher que vos falo, nada mais e nada menos, ela é filha de Jezabel, ela é filha de Acabe, um dos reis que passaram sobre as páginas da Bíblia, que trouxeram uma certa repugnância ao Senhor pelos pecados que subiam com um cheiro desagradável até as narinas de Deus. Jezabel, os irmãos conhecem e sabem que ela foi uma mulher extremamente astuta e preocupada com os seus interesses. Conseguiu introduzir no meio de Israel a idolatria, a adoração a Baal. A sua filha, que é Atalia, segue os mesmos caminhos da sua mãe. A mesma perversidade está, irmãos, transparente nas atitudes de Atalia. E Atalia, para ela conseguir o que ela quer, para ela conseguir o poder, ela resolve assassinar todos os descendentes que poderiam se assentar no trono. Todos aqueles que pertenciam à linhagem real deveriam ser assassinados, porque enquanto eles vivessem, Atalia não poderia tomar o trono para si. Atalia estava revoltada porque Jeú, um homem levantado por Deus, assassinou toda a casa que ela pertencia, pois a adoração a Baal e aqueles que adoravam a ele foram seriamente, irmãos, destruídos. Mas Atalia, ela não teme a Deus, ela desafia a Deus em uma certa maneira, que ela consegue mesmo assim ter forças para destruir tudo que diz respeito às coisas divinas, tudo que diz respeito à adoração a Deus. Mas os dias de Atalia estavam chegando, aleluia. Aquilo que estava reservado para a sua vida estava prestes a acontecer. Mas diz a Bíblia que naquele momento em que ela está assassinando, em que ela está mandando matar os descendentes da casa real, diz a Bíblia que Deus usou uma mulher, aleluia, a mulher do sumo sacerdote Jeoiada, aleluia, Joseba, e ela foge com o menino. Esta mulher é a tia deste menino, e eu estou dizendo, irmãos, que Atalia era a avó
avó que queria assassinar o próprio neto. Veja a que ponto chegou a ambição, veja a que ponto chegou, aleluia, os interesses de Atalia. Ela estava cegamente, aleluia, tomada por uma cegueira que ela não importava, não existia para ela laços familiares, ela só se preocupava em realizar os seus interesses. Era maquiavélica, era ambiciosa, era astuta. E muitas vezes, irmãos, não diferente na nossa sociedade hoje, nós encontramos muitas Atalias que são dispostas a tudo para conseguir o que querem. Passam por cima dos outros e fazem das pessoas de degraus para conseguir os seus objetivos. Mas o sangue de Jesus tem poder esta noite. E pode se levantar Atalia que se levantar contra a nossa vida. O Espírito Santo de Deus sempre nos dará vitória sobre os nossos inimigos. Veja que ponto, irmão, chegou esta mulher. E esta mulher usada por Deus, eu estou falando da tia de Joás, ela foge com ele para que não fosse assassinada. E ela começa a se esconder com este garoto. Ele havia apenas 1 ano de nascido, era um recém-nascido, um bebê de braço, precisava de uma ama para ser alimentado. E diz a Bíblia que este menino, o pequeno rei, ele agora foi escondido numa recâmara que se encontrava no interior do templo, lá no oculto, além das câmaras dos sacerdotes. Eis que existia um pequeno aposento, um pequeno quarto, desprezado, mas foi ali o esconderijo de Joás durante 6 anos de vida. Atalia jamais poderia entrar nos aposentos dos sumos sacerdotes. Atalia jamais poderia ultrapassar os limites do templo. Foi o único lugar seguro para esconder Joás. Aleluia! E lá dentro da recâmara o menino é amamentado e alimentado durante 6 anos. Ali ele recebe a sua educação. Ali ele recebe os seus primeiros ensinamentos acerca de Deus e da sua palavra. Enquanto ele era amamentado, eis que também era ensinado na lei do Senhor. E muitas vezes, quando ele já começava a chegar a uma idade, você sabe que a criança ela é curiosa. A criança, tudo para ela é uma novidade. Ninguém coloca uma verdade em uma criança sem antes explicar o porquê das coisas. Aquela criança começa a atingir uma estatura, e eis que ele começa a ter curiosidade e a fazer perguntas à sua tia, o porquê que eles estavam escondidos ali, porque era que eles não poderiam atravessar os limites do templo. Aquela criança, ela sentia a necessidade de brincar com as outras, ela era isolada em plena sociedade, a não ser a sua tia para brincar com ele. Mas esta criança sentia a necessidade, muitas vezes perguntou à sua tia o porquê deles estarem escondidos. Creio eu que a sua tia, olhando para ele com um olhar penoso, disse: olha meu filho, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Vai chegar a hora de você sair desse esconderijo, tenha paciência, descanse mais um pouquinho. Mas tia, eu não aguento mais ficar escondido aqui. Mas meu filho, é para a sua segurança, é para a sua proteção. E aí ela olha para o sacerdote, o seu esposo, Georgiado, e diz: olha, a criança já está inquieta, ela já sente a necessidade do público, da vida social, ela já não aguenta mais ficar escondida aqui. E eu creio que Georgiado olha para ela e diz: olha, tenha paciência, tenha calma, eu estou bolando um projeto, eu estou bolando um plano, um golpe de Estado
nós vamos derrubar a Atalia do trono. Eu vou fazer uma reunião, vou chamar os centuriões, eu vou chamar os capitães da guarda, e nós vamos derrubar este governo idólatra e longe de Deus. Aquieta com o coração de Joás, porque está chegando a hora de ele aparecer. Aleluia! Tem horas que nós ficamos na vida sem entender o motivo das coisas que nos acontecem. Tem hora que, como Joás, nós sentimos a solidão, a necessidade. Aleluia! Nós nos sentimos isolados. E nós somos preparados, irmãos, nos esconderijos e nas recâmaras ocultas de Deus. Mesmo sem nós percebermos a atuação da provisão de Deus na nossa vida, mas Ele está trabalhando nos esconderijos. Aleluia. É bem verdade que nós nos sentimos limitados ao espaço como Joás estava. Ele teria que viver dentro de um quadrado e não poderia ultrapassar as linhas do templo. Joás queria a liberdade. Joás sonhava em correr pelas ruas da cidade. Joás queria a liberdade como qualquer ser humano sonha com a liberdade. Nenhum ser humano foi feito para ser preso ou isolado pelas circunstâncias desta vida. Um ser humano que vive isolado, eu quero lhe dizer, ele é uma pessoa depressiva, ele é uma pessoa abatida, é uma pessoa que vive em angústia, em amargura de vida. E aquela criança tinha sim, irmão, mas irmão era uma criança, mas já sentia, já estava sendo amadurecida no carbureiro de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tinha 9 anos de idade, quando o irmão olhou para mim, eu tinha 6, ele disse assim: olha, quando esta criança completar 9 anos, o Senhor batizará ela com o Espírito Santo, e as coisas na vida dela serão estreitas. E aí logo depois Deus confirma, com 9 anos eu sou batizado. Uma irmã que moía tempero na feira, olhou para mim colocando um tempero dentro daquele moedor e disse: filho, é isso que Deus vai fazer com você. E ela colocava o tempero e moía, e aquele tempero ia caindo do outro lado. Eu disse: irmão, o que é isso? Ela disse: Deus vai te moer. Eu disse: por quê, irmã? Porque Ele tem uma obra especial na tua vida. Escute esta noite. Aleluia. É necessário os esconderijos para que nós possamos amadurecer na presença de Deus. É necessário o isolamento, a solidão, para que Deus possa cumprir os seus projetos em nossa vida. Essa criança só conhecia o leite, essa criança só conhecia, aleluia, a presença da sua tia e do sumo sacerdote que ia todos os dias para dar os ensinamentos acerca da palavra de Deus. Também nós, irmãos, como disse Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 2, se não me falha a memória, diz que nós estamos sendo alimentados por um leite da palavra de Deus. Não importa o quadrado, a circunstância que esteja a nossa vida, sempre Deus tem, aleluia, o alimento da sua palavra, o leite espiritual que traz os nutrientes, para que nós não venhamos, irmãos, ser fracos e raquíticos diante das situações da vida. É como disse a palavra do Senhor: se te mostrares frouxo no dia da angústia, você vai ser derrotado. Aleluia. E é interessante esta noite, porque o próprio nome de Joás, traduzido no original, significa Jeová é forte. Aleluia. Esta criança estava sendo fortalecida pela presença de
de Deus nas recâmaras ocultas. Glória a Deus. Talvez você esteja pensando, esteja se sentindo tão limitado perante as circunstâncias, mas Deus esta noite te trouxe aqui para te dizer: eu sou aquele que te fortalece. Ei, Joás, Deus está falando com você esta noite. Tem hora que dá vontade de fugir da recâmara, tem hora que dá vontade da gente sair correndo, mas Deus está dizendo para você: ainda não é chegada a hora. Vai chegar a hora de eu te tirar deste esconderijo e mostrar a esta cidade que eu sou o Deus da tua vida. Aleluia. Todos nós temos um lugar específico, irmãos, para passar com Deus. O próprio Jacó teve um Padã-Arã para Deus prepará-lo. O próprio Paulo teve a Arábia durante 13 anos para prepará-lo. Aleluia! Deus teve um Egito para preparar o povo, um deserto para preparar o povo. Escute, Deus tem circunstâncias, lugares para a preparação espiritual da nossa vida. Deus teve uma caverna para Elias, era lá que ele estava preparando. Deus teve um ribeiro, e o próprio nome do ribeiro dá, aleluia. A tradução para o que nós estamos dizendo, o ribeiro de Querite, significa preparação, separação, aleluia, tanto espiritual. Quando Deus nos separa, quando Deus nos isola, é porque Ele está nos preparando para algo na nossa história. Aleluia. É melhor ser acompanhado por Deus, irmãos, do que ser acompanhado por aqueles que não nos têm nada para oferecer. É melhor estar com Deus no cárcere e no esconderijo do que com a multidão da falsidade e do desprezo, aleluia, da ambição que está aí fora. Melhor é estar na presença de Deus do que outra parte, aleluia. O próprio salmista diz que mais vale, irmão, um dia na casa do Senhor do que 1000 em outra parte. Deus tem escondido a tua vida aqui na recâmara, no oculto, e o próprio salmista dá razão ao que eu estou dizendo. Ele diz: e no dia da adversidade, aleluia, me esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo. Deus está preservando a tua história. Você que estava com vontade de desistir da caminhada cristã, você que queria abandonar a sua vida de crente, eu quero te dizer: não saia do templo, não saia da recâmara. Deus ainda tem um negócio com você. Por mais difícil que esteja a situação, tenha certeza, está chegando a hora. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e ali chegando o 6º ano da vida de Joás, e quando vai completando 7, chegou a hora de Deus agir na vida desta criança. Diz a Bíblia que tudo está programado, tudo está feito. Atalia pensava que tinha, aleluia, destruído todos os seus inimigos. Ela pensava que tinha destruído todos os herdeiros do trono. Estava tranquila, estava gozando dos seus atos e se gloriando, porque ela teria conseguido aquilo que ela desejava. Mas estava chegando a hora de Deus acabar com a festa de Atalia. Estava chegando a hora de Deus acabar com aquele cenário de corrupção, irmãos, que tinha em Judá. E quando chega o sumo sacerdote, diz: olha, isso vai acabar agora. Ele chama os seus soldados, ele chama os capitões, os centuriões da época, e programa tudo, divide em grupos de 3. Aleluia. Em 3 partes ele consegue distribuir os soldados. Ele sabia que havia soldados que eram fiéis a Atalia,
mas ele estava confiando nos homens que já não aguentava mais, irmãos, a situação que estava em Judá. Ele já não suportava mais aquela situação de derrota, de frieza espiritual. Ele já não suportava mais aquele cenário, e eles estão dispostos a revolucionar, a mudar a situação. Aleluia! E eles, irmãos, lógico que tomado pelo espírito de arrependimento e de quebrantamento espiritual, aceitam a proposta, aleluia, do sumo sacerdote. E diz a Bíblia que eles fazem toda a sua estratégia, e ele diz: olha, a troca da guarda será no final do sábado, às 6 horas da noite. Quando terminar vai ser a hora de troca, porque ninguém estará esperando um ataque, um elemento surpresa. Fiquem uns guardando o templo, outros guardem a porta, porque esta noite nós derrubaremos Atalia. O sumo sacerdote já estava tomado pelo Espírito. Aleluia! Aquilo que estava oculto não poderia mais estar oculto. Estava chegando a hora da revelação. Aleluia! A tia de Joás olha para ele e diz: meu filho, chegou o dia que eu lhe avisei que você ia sair de dentro desta recâmara. Aleluia! Hoje que Deus vai mudar a tua história, Joás. Aleluia! Tudo está pronto, tudo está preparado. Aleluia! O menino sai da recâmara, é colocado na coluna do templo, e diz a Bíblia que Joás, aleluia, ficou arrodeado por 2 fileiras de soldados. Aleluia! Porque Joás, se entrasse alguém para impedir ou atacar o pequeno rei, na primeira fileira, a segunda não poderia ser ultrapassada. Era o revestimento da proteção de Deus, aleluia, na vida de Joás. Ninguém poderia impedir a coroação daquela criança. Talvez você esteja pensando: mas como é que uma criança de 7 anos poderia ter o domínio de todo um reino? Escute uma coisa: as coisas de Deus ninguém explica, ninguém sabe, mas quando Deus tem um negócio na vida de alguém, Deus não depende de lógica, não. Ele levanta, aleluia, e coloca onde Ele quer. Glória a Deus! É bem verdade que o sumo sacerdote era quem iria administrar, ia ser como um vice-rei durante a juventude da criança. E até aquela criança crescer e atingir uma estatura e já saber, aleluia, e discernir entre o certo e o errado, enquanto ela não tinha essa estatura, quem governava era o sumo sacerdote Jeoiada, e ele instruía a criança, ele dava ensinamento todo dia a ele. Todo dia tinha culto doméstico de casa, todo dia tinha uma preparação. Ele chamava: venha Joás, venha orar, Deus precisa falar conosco. Todo dia ele chamava a criança para a preparação. Se prepare, jejum, Joás, Deus está lhe preparando para uma obra. Você precisa se preparar, mesmo que você não esteja vendo, mas há uma preparação de Deus na tua vida, Joás. Será que você entende que hoje nós não temos mais Jeoiada para preparação dos reis da terra, mas o Espírito Santo é o símbolo do sumo sacerdote, e é Ele que está preparando a minha e a tua vida. Você pode ser herdeiro do trono, mas quem reina é o sumo sacerdote. Você pode ter o nome, a posição que você quiser, mas é o Espírito Santo de Deus quem dita as regras na sua casa e na sua família. Pode ser doutor, pode ser advogado, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser juiz. Nós somos dependentes de Jeoiada, nós somos dependentes
destruição na nossa vida. É chegada a hora de derrubar a Atalia. Quantas Atalias têm se levantado nesses últimos dias para destruir a tua vida? Quantas Atalias têm tentado abortar o nascimento, aleluia, do herdeiro do trono? Mas ninguém aborta, ninguém destrói aqueles que nasceram para o trono. Tu és príncipe, tu és levantado por Deus, algo para tu fazer na terra. Deus tem algo contigo, não se preocupe com os levantes das Atalias que se levantam para lhe destruir. Deus está dizendo: eu estou contigo, o meu Espírito está te preparando. Você está no trono, mas quem governa sou eu. A infância, a falta de experiência que este pequeno rei tinha era transparente, mas o Espírito do Senhor era sobre ele. Deus se utilizava do sumo sacerdote, Deus se utilizava e estava preparando um pequeno menino, aleluia. Talvez você se ache tão pequeno diante de circunstâncias. Talvez você pense que não é capaz de conseguir chegar ao objetivo final. Mas não é você que está governando a sua vida. Deixe tudo na mão do Espírito Santo. Ele está com uma estratégia. Deus está preparando um golpe de estado na tua vida. Você se sentar. Alguém precisa abandonar, irmãos, aquilo que é seu por direito. Glória a Deus. Se prepare para um rebuliço que Deus vai fazer na sua vida por esses dias. Se prepare para o mover de Deus. A Atalia vai cair e você vai se acomodar. Amém? Acredite quem quiser. É Deus quem vai mudar o quadro. A vida é uma roda gigante. É cama sobre dele. Uma hora a gente está lá em cima. Mas aí a roda gira e o exaltado vai lá para baixo. E aquele que está humilhado, Deus coloca para subir. Derrama sóbria. Deus está fazendo isso contigo esta noite. Deus está mudando o teu cativeiro esta noite. Aleluia. Tu tens sido humilhado, tu tens sido muitas vezes perseguido no teu trabalho, onde tu estás, mas Deus está falando com alguém esta noite, dizendo: eu vou mudar a situação da tua vida. Deus está, irmãos, no controle de todas as coisas. Aleluia. Se prepare. Ele já tem uma estratégia. Ele já tem um negócio preparado. Está tudo preparado, Jorge, para você se sentar aonde Deus quer, para você chegar aonde Deus quer. Não depende do seu esforço não, porque o Espírito Santo já preparou tudo. Ele já chamou os capitães, ele já chamou os centuriões, ele já deu as estratégias. Vocês vão guardar o tempo, você vai guardar a porta. Está tudo preparado. É clamante. Até o teu casamento, a tua casa, a tua família, está tudo preparado, diz o Senhor esta noite. A porta que Deus tem para abrir para você, aleluia, que você tem orado, que você tem suplicado a Deus, Deus está dizendo: está tudo preparado. O sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, já preparou tudo. É Ele quem está com o controle das coisas. E é interessante, porque quando Deus levanta, quando Deus tem projeto na vida de alguém, Ele se responsabiliza. Ele já sabia que a Atalia ia se levantar para derrubar, para destruir o rei.
Sabe o que foi que ele fez? Coloca uma proteção, 2 fileiras. Se ela atravessar a primeira, a segunda ela não atravessa. Glória a Deus, aleluia. E quando Atalia se levanta, que ela escuta o povo batendo palma e dizendo: viva o rei! Ai, irmãos, aí ela se levanta, começa a rasgar as vestes, se levanta e começa a gritar: traição, traição. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus tem um negócio na tua vida, pode gritar, pode se rasgar, mas Deus, Ele cumpre o que Ele tem na tua história. Tem muita Atalia gritando, tem muita Atalia se levantando, mas tu estás escondido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Atalia da aflição, da angústia, da tentação, do pecado, tem se levantado para destruir a tua vida, Joás. Mas esta noite Ele vai te coroar com uma coroa de vitória. Esta noite, pela tua conservação e preservação espiritual, há uma coroa preparada para você. Aleluia! O Espírito Santo disse que essas 2 fileiras acontecem também na nossa vida. Sabe por quê? Porque existe, irmãos, nas páginas da Bíblia, havia uma proteção que se chamava lei. Todos os homens, para ser protegidos pela lei, deveriam seguir a lei. Se não seguissem a lei, eles não estariam salvos. E veio a Atalia do pecado e conseguiu atravessar esta primeira fileira da história da humanidade. Satanás, astuto, conseguiu introduzir e denegrir a imagem da criação de Deus. Mas quando o inimigo da nossa alma atravessou a primeira fileira, ele se esqueceu que tem uma segunda fileira que nos protege. Sabe qual é essa segunda fileira? É a graça de Deus. Essa o inimigo não pode ultrapassar. A lei não foi suficiente, mas a Bíblia diz que pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus nos alcançou, Ele é a nossa proteção. Não tem Atalia, não tem ninguém que possa destruir aqueles que estão protegidos pela graça de Deus. Só quem está protegido pela graça de Deus adore a Ele. Talvez o inimigo conseguiu atravessar a tua proteção. Talvez você mesmo criou muros para se proteger das pessoas e das circunstâncias desta vida, mas a sua proteção é falha. Mas diz a Bíblia Sagrada, o salmista diz no Salmo 125, como já foi lido: eis que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, assim como os muros que estão em volta de Jerusalém. Aleluia! Assim o nosso Deus está em nosso derredor, irmãos. Ele é o muro que a nós viu, o muro de fogo que nos protege. Tu és menina dos olhos de Deus. Ele está protegendo. Quando Deus tem uma chamada, quando o Espírito Santo de Deus tem um projeto, quando Deus tem um reinado para a nossa vida, Ele se responsabiliza em nos proteger. Não se preocupe, Joás, não se preocupe, serva e servo do Senhor. Deixa a Atalia gritar, deixa ela se levantar. O nosso Deus é a fileira maior, a graça de Deus está nos protegendo. E eu quero te dizer: o que Deus tem na tua vida vai ser cumprido. Aquilo que Deus traçou para a tua história vai acontecer. Eu sei que muitas vezes é difícil e dá vontade de parar, mas o Espírito Santo de Deus te diz: continua,
Eu tenho uma coroa preparada para você. Esta noite, você que entrou por essas portas, você talvez nunca tenha participado de um culto como este, mas eu quero te dizer, está chegando a hora de você sair deste esconderijo. Você se esconde da vida, você se esconde da sua família. Eu não sei quantos anos faz que a sua vida está deste jeito. Você sente a solidão na alma, está perto das pessoas, mas como se estivesse só. Você não tem apoio para os seus problemas. Você sente-se sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem uma estratégia para a tua vida hoje. E a estratégia foi traçada na cruz do Calvário. Glória a Deus. Na cruz do Calvário foi a chave para tirar a nossa vida do cativeiro e do calabouço espiritual. Saia desta prisão sem muro hoje. Deus tem um negócio com você nesta noite. O Espírito Santo de Deus quer mudar a sua história hoje. Você não tem força para largar os vícios, o pecado, mas o Espírito Santo de Deus te diz esta noite: confia em mim. Eu posso mudar a tua história, eu posso libertar a tua vida. Hoje eu te convido, aleluia. Aonde está a primeira pessoa que quer sair deste esconderijo, deste cativeiro que tem vivido todo este tempo? Deus tem um trono, Deus tem uma cadeira de príncipe, de princesa preparada para você. Deus tem um tapete de honra para você. Chega de isolamento, chega de viver nesta vida desta forma que você tem levado a vida. Não dá. Deus quer mudar hoje a história. Onde está a primeira pessoa? Aleluia, venha. O Espírito Santo, levante a sua mão. Aleluia, não tem cadeado, não tem prisão que possa impedir o que Deus tem na sua vida. Aleluia. Dê um passo para Jesus. Jesus quer dar 2 passos para você esta noite. Ei, escute, Jesus quer devolver o sono que você perdeu há muito tempo. Jesus quer devolver a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade. Já percebeu que as portas no mundo estão tudo fechadas para você? É porque esta noite Ele diz: eu sou a porta. Aleluia. Eu sou a porta, e quem entrar por mim encontrará pastagem. Aleluia. Encontrará descanso para a sua alma. Venha hoje. Aonde está a primeira pessoa? Aleluia. Não resista. Não resista à voz do Espírito Santo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus tem um encontro marcado com você. Que Deus abençoe.